Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda Brito, eu sou psicóloga e psicanalista, tá fazendo um eco aqui, né? E eu vim falar hoje, pra quem não sabe, a gente tá toda semana, todas as quintas, às 8 horas, falando sobre vários temas. E eu decidi falar, semana passada eu tinha decidido falar sobre relacionamento. E aí eu falei, vou falar sobre relacionamento, daí eu comecei a pensar quantas coisas tinha pra falar sobre esse assunto. E esse assunto é muito amplo. Então eu queria fazer uma proposta pra vocês. Até vou colocar aqui. Vamos falar sobre relacionamento pra fixar aqui o tópico. E aí, o que eu fiz? Pra gente. Vocês sabem que eu tenho umas dificuldadezinhas, né? Mas eu vou conseguir, gente. Eu tenho fé em mim. Fixar comentário. Consegui. E aí, eu pensei em milhões de temas, coloquei no meu Insta uma enquete pros meus amigos dizerem o que eles querem saber sobre relacionamento. E aí, veio coisa tão ampla, vieram perguntas tão amplas que eu falei assim, gente, não vai dar pra falar em uma live só, nem a pau. Então eu separei em algumas lives e até queria ter ideias de vocês pra quais são as próximas, né? O que eu separei pra falar hoje? Focar em relacionamento amoroso. E aí, o que de relacionamento amoroso? Principalmente pra gente falar sobre acordos, ciúmes e insegurança. E aí, vocês imaginam uma escorpiana falando de ciúmes, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Até eu tô curiosa pra saber do que eu vou falar. Bom, decidi falar sobre esses assuntos, fiz a cola, como sempre. E algumas perguntas vieram, na verdade, várias perguntas vieram sobre ciúmes, algumas perguntas sobre amizade, foi muito legal. Enfim, então muitas coisas pra pensar. Então vamos começar do começo. O que é relacionamento? Tudo que... gente, relacionamento não é só aquele que tem rótulo. Casamento, namoro, etc. Relacionamento, a partir do momento que tem duas pessoas que criam um elo, tem um relacionamento. Então, se eu passei na rua, veio uma outra pessoa, a gente se cruzou, se olhou, se bateu, teve uma relação ali. Então, isso é uma coisa importante pra gente pensar, né? Porque no tempo da nossa vovozinha, né? Nem tão vovozinha assim, os relacionamentos, eles eram muito mais sérios do que são hoje. Né? Então, antigamente, casamento era levado a sério. O que é sério, né, também, pensando aqui. Que casamento é levado a sério? Aquele casamento que a gente não pode separar. Então, a gente casa sem a ideia de que aquilo poderia se desfazer. O que ficou muito complicado. Então, quantas histórias vocês têm? Eu tenho, inclusive, muitas histórias de casamentos que já estavam falidos, já não estavam funcionando, mas tinham que ser mantidos por conta da sociedade, tem toda uma questão religiosa por trás, enfim. E hoje em dia as coisas foram mudando. E aí é isso, né? A gente passa de um ponto rígido pra um outro oposto também super rígido. Então quer dizer o quê? Antes a gente não podia separar por nada. Agora, casa e se não der certo, separa. É errado? Não sei. Né? É errado eu casar pensando que se não der certo, se eu tiver que separar, tudo bem? Não sei, tive até uma questão em uma das sessões em que eu disse isso, né? Que eu disse que a gente tem que casar podendo separar, mas tem que tomar muito cuidado porque isso é muito polêmico, né? Então eu também tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo, eu sei disso. É polêmico, mas é verdade, assim. A gente não pode casar pensando que vai dar certo de qualquer jeito e nunca vai separar. Por quê? Porque isso deixa a gente sem possibilidades, né? Então quer dizer que a pessoa pode fazer qualquer coisa que a gente vai aceitar em prol do casamento? Não me cai bem essa ideia, sabe? E é isso que eu digo, assim. É casar pensando que se essa pessoa ultrapassar os meus limites, eu vou separar, né? Não vai dar certo, não vai ser por ali. E aí passou pro meu primeiro tópico que eu coloquei aqui no meu rascunho, que é contratos.
Porque a partir do momento que a gente se relaciona, e aí de qualquer ordem, existem contratos. Existem alguns acordos que a gente faz, alguns limites que a gente vai colocando, e que devem ou podem ser seguidos ao longo dessa relação. Podem ser refeitos esses contratos? Podem ser refeitos os contratos. E isso que é importante a gente pensar. Então, coisa que a gente aceitava logo no começo da relação, não se aceita mais, né? Então, e tudo bem, se tudo bem para as duas partes, tudo bem também. E é isso que a gente tem que ir pensando, né? Tem contratos que, principalmente, colocam barreiras nas coisas que a gente não gosta, né? Ó, não aceito traição, parece óbvio, mas eu acho que é importante ser dito, né? Até porque quantos relacionamentos abertos a gente não tem, né? Relação aberta é um tópico à parte, porque isso tá um monte de tempo. Porque a relação aberta é muito peculiar, né? Então, o que é traição dentro de uma relação aberta? Né? Tem até aquela frase que é famosa, que é... beija na boca, mas não olha no olho, né? Então, quer dizer, pode se relacionar, o sexo com outra pessoa tá permitido, mas o afeto não. O afeto é só pra mim. Então, né? Mas, isso é tão complexo, né? Vamos fazer um tópico à parte sobre isso? Se vocês quiserem que a gente fale sobre uma live só sobre relacionamento aberto, acho que vale a pena, porque é bem legal e tem bastante gente que pode colaborar. Enfim, então, se a relação é fechada, traição pode. O que é traição? Traição é flerte? Flerte é traição? Não sei, isso tem que ser colocado no acordo. Olhar pra uma outra pessoa que se tem interesse. Nossa, que bonita aquela moça. É traição? Não sei também. Entra no acordo. Como a gente vai fazer a divisão... Gente, isso dá trabalho também. Enfim, como a gente vai fazer a divisão das tarefas de casa, né? Também entra no acordo. Enfim, então, a gente precisa colocar alguns limites na relação. Se a gente for pensar em amizade, isso também existe, né? Mãe e filho, pai e filho, também existe. Então, a gente vai precisar colocando limites e fazendo acordos ao longo do tempo. Relembrando o outro daquele acordo que foi feito. Lembra aquilo que a gente conversou? Então, ainda vale, né? Não gostei, não é por aí. Ou é isso que eu quero, é isso que eu procuro. Porque também não é só limites, mas a gente tem que dizer que a gente gosta. E muitas relações são perdidas porque a gente não consegue dizer o que a gente gosta, o que a gente quer. Então, tive uma conversa esses dias, agora eu não vou lembrar detalhes, mas que era isso, assim, você falou pra pessoa que você gosta disso? Não falei. Pois é. Mas é óbvio. Não, é óbvio pra você, né? É óbvio pra você. Você tem que incentivar o outro. Se você quiser que essa relação funcione. Porque tem uma ideia meio Disney, né? Culpa Disney de tudo na minha vida, inclusive. Tem uma ideia Disney que o príncipe vem perfeito, né? Então ele vem já sabendo de tudo, né? Ele só precisa achar o meu pezinho pro sapatinho que ele encontrou, né? Então, e ele sabe tudo, e ele é incrível, ele é maravilhoso. E na vida real é muito diferente disso, né? A vida real são duas pessoas, tudo bem, Rô? Muita gente legal aqui, gente, sério, muito legal. São duas pessoas que querem se relacionar e trabalham muito para que isso dê certo, né? Então, não é uma coisa tão simples e foram felizes para sempre. Duvido que foram. Duvido, Disney, que foram felizes para sempre. Porque o casamento, ele é uma dança também, né? Então, vezes um tá por cima, vezes um tá por baixo, vezes, né? E os dois no mesmo compasso. Às vezes, separados, também pode acontecer desde que os dois estejam dançando, né? Então, isso que é importante a gente pensar. Eu coloquei um outro tópico pra gente pensar juntos também, que é em relação ao sexo. Que é, gente, também outra coisa complicada hoje em dia, né? Era tão mais fácil quando a gente só fazia sexo depois do casamento. Quem colocou essa regra é um anjo, porque descomplica muitas coisas, né? E porque assim, os dois perdiam a virgindade depois do casamento, era aquilo que tinha, não podia separar, lembra que não podia separar? Então era aquilo que tinha, estava bom, estava ruim, era aquilo. E hoje em dia, o sexo entra por um outro viés, né? Primeiro que o sexo hoje entra por um viés de desejo. E muitas vezes puramente desejo, né? E tudo bem também, não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala de sexo dentro de uma relação, ele tem um outro peso. E aí, o que é sexo, né? E aí falei do sexo depois do casamento, mas tem muitas coisas que envolvem o sexo. Então, tem coisas como
o olhar, o cuidado, a admiração, o carinho, o bom dia, né? Enfim. Então tem muitas coisas que não são o sexo em si, mas que influenciam muito a relação sexual. Porque a relação sexual, de uma certa forma, é um curtindo o corpo do outro, né? E nada mais do que isso, né? Um curtindo o corpo do outro, ou deveria ser, sei lá. Né? E se não tem isso, se não tem desejo de curtir o outro, se não tem desejo de satisfazer o outro, porque você tá bravo, porque o outro também te coloca super pra baixo, como é que você vai ter potência pra transar, né? Não acontece por aí. Então, eu fico pensando muito nisso, sabe? Qual é a porcentagem do sexo num casamento? Se a gente for pensar do ato sexual em si, não sei responder. Mas se a gente for pensar no sexo como uma coisa bem maior, eu acho que quase 100%. Porque no sexo também tem a questão da parceria, né? Então, se a pessoa não é minha parceira, por que que eu daria o meu corpo pra ela? Por que que eu me entregaria pra ela? Então, todas essas questões, se a gente for pensar, então, acho que 100%, talvez. Se a gente colocar nessa cesta do sexo admiração, se a gente colocar nessa cesta parceria, se a gente colocar cuidado, né, que é importante também, carinho, admiração já falei, se não falei, põe aí também. Então, se a gente não colocar tudo isso, se a gente colocar tudo isso nessa cesta, essa cesta é o casamento inteiro, né? Concordam comigo? E aí, óbvio, que isso também vai de pessoa pra pessoa. O quanto essa pessoa valoriza o ato sexual ou não, vai de pessoa pra pessoa. E também entra em acordos, né? A Thaís acabou de escrever aqui que elas perdiam a virgindade após o casamento, eles perdiam na rua e continuavam nela após o casamento. É uma visão. É uma visão. Acho que pode acontecer ainda hoje, inclusive, né? Mas, bom, traição também entra nesse lugar. Tem uma coisa da traição que é importante, você falou e eu tô pensando aqui, que também entra na potência, né? O quanto você não se sente potente no casamento e procura essa potência em outro lugar. E aí, gente, de novo, não é o ato sexual. Minha mulher não quer transar comigo, sei lá, todos os dias, então eu procuro fora. Será que é só isso? Será que é só isso? Ou será que tem mais coisas? Por exemplo, você tá num lugar em que a mulher é muito submissa e se ela não faz o que você quer, você procura fora do casamento porque a vida é assim e os seus desejos precisam ser satisfazidos, né? Então, eu acho que a gente pode pensar muita coisa sobre esse casamento, sobre essa traição. Se a gente partir desse lugar que o sexo não é só o sexo em si, né? E que, sim, é uma parte muito importante. E aí, acabei de falar de traição e pensei numa outra coisa, que é os ciúmes, né? E aí, de novo, uma escorpiana falando de ciúmes é bem complicado. Porque, gente, o ciúmes, ele tem um gradiente, não é com ciúmes ou sem ciúmes, né? O ciúmes tem várias cores que passam por ele. Tem aquele ciúmes que é gostoso, legal, que é quando você pensa que aquela pessoa pode ter olhos pra... Quer que essa pessoa olhe pra você, né? Então essa pessoa não olha e você quer que ela olhe pra você. Você acha que essa pessoa admira outra pessoa ou outra coisa e gostaria que aquele olhar fosse pra você, né? Então aqueles ciúmes, não sei se eu chamaria de ciúmes, mas entraria talvez num desejo, né? Desejo que o outro olhe pra mim, desejo que o outro me deseje. Mas tem aqueles ciúmes que ele é impeditivo, que ele cria barreira, né? Então essa pessoa não pode fazer nada que não seja voltado totalmente pra você. E aí entra num problema, né? Então, lembrei até daquela novela, gente, sou velha, né? Da Julia Gunn, que ela entrava no grupo de mulheres que amam demais, né? Porque ela era realmente muito ciumenta e no final das contas o cara até... Ele não traía, se eu não me engano é isso, tá? Se vocês lembrarem de mais coisas, vocês me falam. O cara não traía e ele passou a trair
depois de um tempo que ela atormentou muito a vida dele. E é isso, lembra que eu tô falando da traição? Que não tem a ver com sexo, tem a ver com o lugar que você vai ficando nessa relação. Porque a personagem da novela era muito, muito, muito ciumenta. Então, ele não poderia ter outros interesses como um trabalho, ele não poderia ter outros interesses como hobbies, ele não poderia ter amigos, ele não poderia ter amigas. Que é isso, é um desejo de que aquela pessoa seja inteiramente e completamente, todos os desejos dela sejam voltados pra você. E aí as coisas vão entornando, né? Tem uma frase que ela é antiga, vocês devem lembrar, que quando a mulher é muito ciumenta, geralmente é mulher pra homem, né? Mas pode ser o contrário também. Mas quando a mulher é muito ciumenta e acaba dizendo, quem é essa moça? Mas quem é ela? Nossa, mas por que você tá falando com ela? Às vezes o cara nem tem interesse, né? Mas você cria um interesse nele. Porque ele vai pensar, nossa, mas por que ela tá tão... Será que a pessoa tá interessada em mim também? Será que eu devia olhar pro lado? Será que... Né? E tem pessoas que você começa a criar coisas mesmo na tua cabeça, né? Você cria momentos, você cria pessoas, você cria situações que não existem. E isso é muito problemático. E aí, gente, eu penso numa outra coisa em relação aos ciúmes. É assim, Fê, tenho muitos ciúmes porque ele me traiu muito, ou ele me trai, ou ele... Cara, vamos pensar aqui com a tia. Se ele te trai, se ele flerta com outras pessoas, o problema não é os ciúmes, nem a pessoa. O problema é o lugar que você se coloca. Então, olha o que você tá aceitando. Vamos voltar pro contrato? Olha o que você tá aceitando. Você tá aceitando uma pessoa que fere o acordo que você fez com ela. E isso é muito problemático, né? Porque aí entra na tua autoestima, né? Entra nas coisas que você não quer pra você. Entra num lugar de assim, gente, olha onde eu tô me colocando, olha o que eu tô me submetendo. Olha, né, enfim, e às vezes a gente não percebe as coisas, por onde, né, que lugares que a gente vai entrando. As milhares de coisas que a gente vai se submetendo. Então, assim, pensando nos ciúmes, eu fico pensando assim, se a pessoa mas o outro me provoca. Por isso que eu tenho ciúmes, porque ele me provoca. Ok. Então, ou você não entra nessa provocação, e é difícil, tá? Não tô dando fórmula do relacionamento perfeito, porque tudo isso é bem difícil, você precisa trabalhar isso em você. Ou você não entra, ou você sai dessa relação que te faz mal, que te irrita, que te causa coisas que não era pra causar, porque relação é pra ser leve. Relação é pra ser gostosa. E isso não quer dizer que toda relação é gostosa o tempo todo, né? Tem um meme que diz que se você não quer matar a pessoa que tá com você, você tá amando errado. E talvez seja isso mesmo, né? Porque se relacionar, estar na mesma casa, por exemplo, né? Tudo isso é muito complicado, né? Não é fácil entrar... É a mesma coisa que se a gente fizer assim, colocar a Coreia do Norte, o Brasil, e aí eles decretam o seguinte, vocês vão se juntar e fazer uma cultura única, o melhor dos dois países. Vocês conhecem o brasileiro, né? Eu também conheço bem, sou uma. Será que ia ser tão simples assim? Então vamos pegar isso aí da Coreia, que é da hora, vou colocar aqui, né? Será que é essa a solução? Né? Será que isso funciona assim? E aí, imagina ter filho, coloca a Coreia e o Brasil aí e vamos fazer mais pessoas com uma cultura única. Super simples, né? Legal, né? E não funciona assim. Porque por mais que a gente queira aquela cultura, aquela coisa que é boa, que é o melhor dos mundos, também tem a nossa raiz, também tem a nossa construção. E é difícil colocar isso em prática, né? É muito difícil. De novo, é uma tentativa. E tentativa, e tenta de novo, e se desgasta, e volta do começo, né? Então, é importante a gente entender isso também, né? Que o casamento é muito complicado. E voltando à história dos ciúmes, eu pensei agora, passei um olhar aqui. Por que uma pessoa precisa provocar outra em uma relação? Pois é, não é? Então,
Voltando à Coreia e o Brasil de novo, porque a gente tem pessoas que tem questões de ego, né? Temos também. E aí isso também tem gente que tem muita questão de ego, né? Que essa pessoa precisa se sentir desejada, que essa pessoa precisa se sentir muito potente. Então, quantas vezes vocês já não viram relações... de novo, estamos num patriarcado, não esqueçam, né? Quantas vezes já não viram relações em que a mulher bem-sucedida é traída por um homem que não é tão bem-sucedido quanto ela, né? Muitas. Quantas vezes vocês já viram mulheres que, ao serem promovidas, encontram traições do marido, né? E por que isso acontece? Muito possivelmente, gente, não tô dando nenhum diagnóstico aqui, pelo amor de Deus, né? Tô dizendo algumas possibilidades, cada caso é um caso. Mas muito possivelmente porque esse cara não se sente potente como marido, como parceiro, não se sente potente como profissional. E aí ele tenta achar essa potência com outra, na cama, né? Mostrando, você é uma boa executiva, mas eu transo muito bem, né? Eu sou o conquistador e você vai me perder, né? Ou ele sente que vai perdê-la porque ele percebe essa diferença entre os dois. E aí ele reage, ele contra-ataca, entre aspas, digamos assim. Contra-ataca, não sei, bem, entre aspas, porque a guria não fez nenhum ataque, né? Ela tá só vivendo a vida dela, né? Então, tem uma provocação da parte do outro, muito possivelmente porque esse outro precisa ser muito desejado, precisa de olhares, precisa ser exaltado, né? E essa pessoa, geralmente, eu aprendi isso na faculdade, olha, também é uma frase conhecida, que o casamento é o encontro das neuroses. Então, muito possivelmente, essa pessoa que precisa ser olhada, ter esse desejo, ser o centro das atenções, muito possivelmente, ele encontra uma pessoa... Vou até fazer uma pausa aqui pra criar um suspense. Muito possivelmente, ele vai encontrar uma pessoa muito insegura. E que realmente se submete a viver pra ele. E que realmente coloca ele em primeiro lugar. E que quando existe essa provocação, essa pessoa se sente pior. Se sente rejeitada. E em vez de sair dessa relação, porque ela não consegue, ela não tem autoestima pra sair dessa relação, ela tenta cada vez mais agradar esse parceiro, né? Então, e isso é importante a gente pensar. E, gente, acabei de pensar aqui. A gente tá falando de relações hétero. Eu estou falando de relações hétero, mas uma relação homoafetiva, as coisas acontecem de forma muito parecida, porque você vai ocupando lugares, né? Lugares diferentes. Então, geralmente... o parceiro 1, que é super... que precisa ser preenchido, encontra o parceiro 2 que preenche, né? Ou que tenta muito preencher. Porque o tentar muito preencher já é uma forma de preenchimento. E aí vocês percebem que nesses dois casos, os dois têm um vazio gigante. Os dois têm questões de autoestima. Os dois precisam se rever. Né? Porque se existe esse buraco aqui desse primeiro, ele não vai preencher com o amor do outro, com a atenção do outro, ele vai preencher com ele mesmo. E esse outro, super inseguro, não vai se preencher dessa relação, né? Não vai adiantar ele tentar se preencher dessa relação. Ele só consegue se ele se preencher com ele mesmo, né? Se ele voltar essa energia que tá pro outro, pra ele, né? Então... Deixa eu ver meu rascunho aqui, porque tem coisa legal que eu coloquei aqui também. Então, percebem que isso tem muito a ver com autoestima. A insegurança na relação tem muito a ver com autoestima. Muito. Até aquelas coisas do olhar o celular do outro. Celular é uma coisa, gente, tão pessoal, né? Tão complicada. Porque aposto com vocês que se vocês olharem o celular de quem vocês quiserem agora... Vocês vão encontrar motivos... A Shakira tá aqui, roendo no sofá. Vocês vão encontrar motivos pra se separar. Se vocês forem fuçar o celular da mãe de vocês, vocês vão encontrar motivos pra parar de falar com a mãe de vocês. Porque, de uma certa forma, a gente tem conversas com amigos, parentes, né? Analista, que são conversas muito íntimas.
E que naquele momento a gente quer falar e a gente fala sem freio. Porque de quem eu tô falando, essa pessoa não vai ouvir. Então eu posso, né, jogar. Às vezes eu nem quero realmente dizer aquilo. Quando vocês pensaram, vou socar essa pessoa, vou matar essa pessoa, não quero mais olhar na cara dessa pessoa. Não, gente, ali tá na flor da emoção. Então, se vocês forem caçar assunto no celular do outro, se vocês não encontrarem traição, vocês vão encontrar o outro falando de vocês. Isso é um fato, né? Então, por isso que o celular entra num movimento muito pessoal. Então, evitem fazer isso. Evitem fazer isso. A não ser que vocês queiram se separar. Aí, né, procura que aí já encontra motivos. Brincadeira, gente, é brincadeira, não faz isso não. E aí isso é uma invasão de privacidade. Enfim. E aí, quando a pessoa vai, não, eu preciso olhar. Não, ó, tá olhando pro celular e rindo. Ah, tá olhando pro celular e rindo. Essa pessoa tem outro interesse. Tem. Então vamos começar por aí. Essa pessoa tem outro interesse, tá? Que não é você. E tudo bem essa pessoa ter outro interesse. E aí que tá. Tudo bem essa pessoa não querer ficar no sábado à noite. Deixa o motoqueiro passar aqui. Passou. Tudo bem essa pessoa não querer ficar no sábado à noite com você. É só esse sábado. Os outros sábados ele vai querer, né? Então, essa nossa necessidade. E de novo, contos da Disney, né? Tem amiga solteira. Ai, super preconceituoso que eu vou falar, mas já falei também, Dani, está ao vivo. Tem muita amiga solteira que diz assim, comigo ele não faria não. O quê? Isso aí? Que tá fazendo? Mas se fosse comigo... Então, as pessoas que estão de fora, elas são muito mais críticas do que a gente mesma, né? Então, isso é muito complicado, porque tem regras absolutas, né? Tem regras absolutas. Inclusive, muitas amigas minhas já me deram. Não ligou no dia seguinte, esquece. Ih, não, esse cara aí parte pra outra amiga. O quê? Não pagou o Uber? Não, sei lá, gente... Não pagou a primeira conta. Não quis dividir, aceitou dividir, né? Estamos no tempo da caverna. Aceitou dividir? Então não é pra você, amiga. Nossa, que cara estranho. Né? Então tem essas regras universais que se a gente for seguir, a gente tá ferrado. Só a gente sabe a nossa relação. Né? E é isso que é importante. Só a gente sabe... dos acordos que a gente faz, só a gente sabe o que é importante pra gente. Então, não te pediu em casamento, né? Tem uma amiga aqui que vai concordar comigo que eu vou falar agora. Não te pediu casamento, namora 8 anos, não pediu em casamento? Não, nossa, que errado, né? Que coisa, não gosta de você. Como se fosse isso que me disse alguma coisa, né? Como se fosse isso que dissesse se é amor ou não. Como se fosse... tudo. Eu até acho, gente, se tem gente aqui que acha que precisa muito ser pedido em casamento e colocou isso no acordo e o cara não fez, acho que pode ser um problema pra você. Reveja a sua relação. Mas nem todo mundo vem do seu padrão, e é isso que é importante vocês pensarem, né? As amigas sempre têm conselho pra tudo, pra tudo. Pra tudo. Nem sabe o que tá acontecendo, mas tem conselho pra tudo nessa vida. E eu acho que isso é muito complicado, né? Porque... os conselhos, de uma forma geral, eles são muito complicados. Por isso que no consultório, a gente sempre diz que psicólogo não dá conselho. Mas às vezes eu dou, tá, gente? Preciso confessar. Às vezes eu dou porque eu acho que eu tenho que dar. Mas os conselhos são muito complicados, porque a gente não sabe o que se passa com a outra pessoa. Pra mim não serve, eu não aceitaria, pra mim tem que ser desse jeito, mas pra pessoa é um outro contexto, é uma outra vida, vem de outra construção familiar, então... a gente tem que pensar nessas coisas também, né? Não é só dizer, pra mim não dá. Não serve, né? A Márcia me lembrou, até conselho pra filho, né? Não, meu filho não faz isso não, o seu faz. Nossa, que coisa, né? Ih, travou? Tá travando pra todo mundo? Nossa, meu filho faz, meu filho não faz. Eles falam, tá bom se estiver travando, me avisem. Meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Ninguém te perguntou, anjo. Tá bom? Obrigada. Porque às vezes a gente só quer falar, né? Eu não quero que você me dê conselho, eu só quero desabafar. Falar que eu quero dar um soco, que eu quero matar, que eu quero passar com o carro por cima 5 vezes, ida e volta. É só isso, né? Sem ninguém falar, não pode, Fê, passar com o carro em cima. É proibido, às vezes eu quero, né? Só tô falando, só tô desabafando.
E aí, eu coloquei um outro tópico aqui que eu acho bem complicado. O que é uma relação saudável? Eu falei uma coisa que eu realmente acredito, que uma relação saudável, ela é uma relação leve, é uma relação tranquila, é uma relação que não é um problema. Mas isso também é complicado. Eu acho que eu poder resumir uma relação saudável é complicado, mas tentei o tempo todo fazer isso. E eu cheguei na conclusão que uma relação saudável é uma relação que você tá no lugar que você quer estar. E isso já é complicado por si, porque assim, você tem que saber o lugar que você quer estar, ponto 1. E isso já é difícil, né? Você tem que colocar pro outro o que você quer. E a gente tem problemas com conflito, né, gente? Lembra? Conversas difíceis? Todo mundo tem problema com conversa difícil. Então a gente não quer ter. E a gente tem que encontrar um outro que aceite o lugar que a gente quer estar e que esteja no lugar que a gente espera que ele esteja, né? Então esse trio formaria uma relação saudável, né? E percebam que isso já é complicado por si. É muito difícil, principalmente hoje em dia, a gente encontra pessoas que estão dispostas a se relacionar sem medo. Sem medo de se machucar, sem medo de se entregar, sem medo de se arriscar. Então isso já é difícil. Aí você encontrar uma pessoa que tope todos esses acordos, né? É muita tentativa e erro. Então isso é uma relação saudável. Partindo daí, o que é uma relação abusiva? Né? Que muito vem se falando de relações abusivas hoje em dia, ainda bem. Tem uma hashtag que é meto a colher sim, porque tem aquela frase da minha vovó que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas dentro de uma relação abusiva, numa relação em que, principalmente numa relação que tem questões físicas ou psicológicas envolvidas, a gente tem que se meter sim. Porque isso é do humano, né? Isso da relação humana é maior que eu, é maior que vocês, é maior que a nossa relação de amizade, né? Então, se uma amiga apanha de um namorado... Gente, já perdi amigo assim, inclusive. Lembrei agora. Se uma amiga apanha de um namorado, na minha frente ainda por cima, né? Não, na minha frente não. Né? Na minha frente, sem eu tentar interromper, não vai acontecer. Se ela quiser voltar com ele, ela tem todo o direito. Porque isso também é importante a gente pensar, né? Cara, falei. A relação é abusiva, avisei. Entrei na frente quando o cara quis bater nela. Ou sei lá o quê, né? Tentei convencê-lo, conversei com os dois. E ainda assim, essa pessoa quis continuar nessa relação, a gente não tem nada a ver com isso. O que a gente pode fazer é avisar, tentar ajudar, se colocar à disposição. De resto, a gente não manda no outro. Porque senão a gente também vai estar sendo abusivo. E aí, já terminou? Não, você tem que terminar. Não, já chega. Não vai mais falar com esse cara, bloqueia, dá aqui esse telefone que eu vou bloquear o número dele. Quem é o abusivo? Né? Você também tá sendo abusivo nesse caso. Então, o abuso é quando a gente invade o outro, quando a gente coloca o outro num lugar que o outro não quer estar. Enfim, né? E quando a gente fala de abuso numa relação, a gente fala de abuso psicológico e a gente fala de abuso físico. É muito mais fácil falar sobre abuso físico porque ele tá na nossa cara, né? Então, um chute é violência, uma cuspida é violência, um beliscão é violência, um pisão no pé é violência, né? E tudo isso e tudo isso entra no abuso. Mas o abuso psicológico, ele é muito mais complicado. Por que ele é complicado? Porque o outro, o abusado, dificilmente consegue identificar com clareza que ele tá sendo abusado. E aí, quem tá de fora até pode conseguir ver mais e tal, mas pode ser que não veja, né? Pode ser que não tenha ideia do que acontece ali entre quatro paredes. E o que é o abuso psicológico? O abuso psicológico por exemplo, não vai com essa roupa, não vai falar com essa pessoa, proibitivo, né? Não vai aceitar esse emprego. Ou o abuso psicológico também pode ser quando a gente tenta diminuir a pessoa. Você é feia, não vai conseguir mais ninguém. O mundo lá fora tá muito difícil, viu? Se você não se arrumar, não vai conseguir mais ninguém. Tem que ficar comigo, porque só eu te aturo. Você é chata. É chata, só eu te aturo. Então, tudo isso também entra no abuso psicológico, né? Quando aquela pessoa tem artimanhas pra mexer a nossa autoestima
e fazer com que a gente não saia desse lugar. E aí lembra, gente, que eu falei no começo da live, de pessoas que são inseguras e encontram algumas pessoas que são mais manipulativas. É disso que eu tô falando. Dificilmente uma pessoa que tem essa característica de autoestima baixa, não gosta de si, acha que não merece nada e tal, essa pessoa não encontra uma pessoa pela vida, não encontra uma pessoa que diz assim, você é zoada mesmo, você não merece nada, você... Tudo por sorte, ou por mim, né? Porque se não fosse eu na sua vida, amor... olha, se não fosse eu, você não ia conseguir nada. Então, é muito fácil essa pessoa encontrar esse outro, porque eles se grudam, eles se encontram na vida. Imagina assim, eu saio pela vida dizendo, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Eu passo por situações dizendo a mesma coisa pra mim. Eu não mereço nada, não mereço nada, não mereço nada. Encontro uma pessoa que diz, você não merece nada, você não merece nada, você não merece... Gente, eu acho, mesmo. Não mereço mesmo. Você me entendeu. Grudou, né? E muitas vezes assim, gente, mas eu não sabia que ele era assim. A gente vai passando detalhes da gente pela nossa fala, pelo nosso jeito de andar, pelas nossas crenças. Então, esses dois tipos se encontram por essas nuances. Uma pessoa que... Eu sempre falo isso, né? Uma pessoa que bate em uma mulher, bate em todas as mulheres, o que vocês acham? Se eu bato, se eu agrido uma esposa ou uma namorada, todas as outras namoradas vão ser agredidas? Não. Essa pessoa, ela só agride quando ela sabe que o outro, de alguma forma, vai aceitar. E é aquilo, né? Geralmente, o abuso, ele é uma vez. Né? A gente deixa uma vez porque não consegue impedir. As outras vezes tem tudo a ver com a nossa autoestima. Tudo a ver com o que a gente acha que a gente merece. Né? Porque lembra, vou voltar, lembra os acordos que eu falei? Se eu coloquei no acordo que não pode me bater, você tá quebrando o acordo me batendo. Né? E eu não vou aceitar isso. Mas não vai acontecer nunca mais. Não, talvez não aconteça desse jeito, mas de outros jeitos acontece. Porque é muito raro, se vocês tiverem uma outra ideia do que a minha, por favor, coloquem. Mas é muito raro o tapa vir sem nenhum outro sinal. Muito raro, muito raro. Sem nenhum xingamento, sem nenhum abuso, sem nenhuma... esqueci a palavra. Não é isso. Sem nenhuma interferência, sem nenhuma invasão. Eu queria dizer a palavra. Sem nenhuma invasão. Muito raro. Muito raro. Não conheço casos, na verdade, pensando agora. Né? Geralmente o tapa já veio dando sinais antes do primeiro tapa. Né? E a gente, por baixa autoestima, não consegue ver. Por isso, gente... Shakira, tudo bem com você? Ela quis participar, gente. Mas acho que ela quis dizer uma coisa. Procurem ajuda. Não fiquem sozinhos. Aproveitando falando disso, no site do Magazine Luiza, acho que vocês já viram em alguns stories, algumas pessoas já colocaram, tem um botão que é pra pedir ajuda caso você esteja sofrendo violência doméstica. Com a quarentena, gente que já sofria violência doméstica antes, com a quarentena isso foi impulsionado, né? Então isso acontece todo dia, a todo momento. O que antes acontecia à noite, agora pode acontecer de manhã, de tarde, de noite. Né? Então, se vocês estão na mesma casa que o abusador, não conseguem conversar com ninguém, tem esse site do Magazine Luiza, você aperta um botão e você pode fazer essa denúncia. Denunciem. Ninguém merece sofrer. Né? Ninguém merece apanhar, ninguém merece ter dor, ninguém merece um relacionamento de merda. Então, isso é muito importante. Procurem ajuda. Se não conseguirem procurar terapia, tudo bem. Terapia não é a única solução de todos os problemas. Terapia é uma via, né? Tem outros caminhos que a gente pode procurar. Um amigo, um parente. Procurem coisas pra fazer bem pra vocês, né? Procurem coisas que preencham vocês. Uma coisa importante que eu coloquei aqui de relação abusiva, que olha o que eu escrevi. Não adianta bater a porta, fazer auê e depois ceder.
Porque é isso, né? A gente sofre o abuso, não quero mais, não vou saber, bloqueia, desliga, não deixa entrar, avisa a portaria, daqui uma semana tá lá na portaria dizendo, ai, será que, sabe aquilo que eu falei? Dá pra tirar do livro de ocorrência? Que a pessoa pode entrar agora. Então, e ainda dizer assim, não, mas ele entendeu. Ele entendeu porque eu gritei, eu bloqueei. Então ele entendeu que isso não se faz. Gente, o que ele entendeu foi... É igual cachorro, tô olhando a Shakira aqui e tô pensando, é igual cachorro. Se você disser, Shakira, não pode fazer isso. Não pode. E depois, em seguida, deixar a Shakira fazer, a Shakira vai entender que isso não pode mesmo? Ou ela vai entender que não pode no primeiro momento e no segundo momento pode? Porque é isso que a gente faz, né? Então eu digo que não pode, eu fico brava, eu bloqueio e em seguida desbloqueio. Né? Então você não passou nenhuma mensagem de que você não poderia, você passou a mensagem que poderia e que inclusive você perdoaria. Faz mais, né? Faz mais que tá pouco. Então é muito importante a gente entender de novo os nossos limites. É importante a gente entender que o outro não pode fazer qualquer coisa com a gente. Não é tudo em nome do amor. Lembrei do programa do Silvio Santos. Né? Tudo por amor, não é tudo em nome do amor, uma coisa assim? Não. Silvio Santos que me perdoe. Vem, Gi. Silvio Santos que me perdoe. Mas não. Né? Não tá em tudo em nome do amor. Essa não é a única pessoa do mundo. Você não vai morrer solteira. E se morrer, agora pensei, né? E se morrer solteira? Qual o problema? E se não casar? Porque eu tava falando num outro vídeo, se vocês quiserem ver lá no YouTube, tem o vídeo do ser mãe, né? Porque uma mulher que não foi mãe é um projeto que não deu certo, né? Via Sociedade é um projeto que não deu certo. Uma mulher que não se casou também. Uma mulher que ninguém quis, uma mulher que não dá certo, uma mulher que deve ser um porre, né? Porque o cara não aguentou, né? Porque o homem é o santo, a mulher é a chata, a que não deixa o cara ver o futebol. Então... tem esse estigma também que a gente tem que ter uma relação, a gente tem que ter um casamento. E não tem que ter, né? E tudo bem não se casar, e tudo bem não se relacionar, e tudo bem ser solteira. Se tudo bem pra você, né? O mundo não tem que interferir. E isso que é importante a gente pensar, né? Dá pra viver muito bem, bastante feliz, sem um casamento, sem um namoro. Muito bem. Muito bem. É só você entender o que é importante pra você. E se você achar que é importante casar, a Gi entrou e eu vou aproveitar e usar, sem autorização, eu vou usar uma história dela, porque eu inclusive lembrei disso hoje. A Gisele casou há muitos anos, né, Gi? Acho que casou antes de 2010, inclusive, né? Que eu tava estudando ainda, nem tinha me formado. E a Gi casou, ela falou assim, Fê, eu gastei mais na minha festa de casamento do que no meu apartamento. Ou, não era nem mais, mas na proporção era quase a mesma coisa, né? E foi uma super festa e foi incrível. E era muito importante pra ela ter aquela festa. Sempre foi muito importante casar e ter aquela festa. E aí quem sou eu pra dizer que, nossa, aí ó, nem comprou um apartamento e já tá dando festa, assim. Gente, a gente tem que respeitar o desejo do outro. Se for legítimo, se for isso que você quer, se é isso que você acha que é importante pra você... sem levar em conta o que a sociedade diga, cara, faz. Seja isso que quer que seja. E do nosso lado, a gente tem que aprender a segurar nossa boquinha, né? A gente tem que aprender a ficar quietinho. A gente tem que aprender a parar de dar opinião na vida do outro. Porque o outro não merece ouvir, né? O outro não quer ouvir, o outro não merece, ele não precisa. Tem uma frase no filme do Zuckerberg, da rede social... que a menina diz assim, né? Na primeira fase do Facebook, nem sei se isso existe até hoje, tá? Mas antigamente existia. Tinha uma caixinha que dizia assim, diga o que você está pensando. E aí a guria diz assim pro Mark, né? Mark, você não é tão importante assim. Ninguém quer saber o que você tá pensando. Né? A galera caga porque você tá pensando. E eu acho isso ótimo, porque o Facebook, ele deu uma autorização pras pessoas dizerem o que elas querem dizer da nossa vida. Ah, mas se colocou foto lá, eu vou dar opinião mesmo, porque tá lá. Não, não é porque tá lá. Não, não é. A pessoa não quer saber. Ah, mas se tá aceitando crítica, se tá aceitando elogio, não tá aceitando crítica? Isso, você entendeu.
Elogio pode, crítica não. Porque é isso, a gente não tem nada a ver. Nada a ver com a vida do outro. Deixa o outro ser do jeito que ele quiser. Deixa o outro se relacionar do jeito que ele quiser. Deixa a pessoa viver e ter as experiências dela e parar com essa referência da sociedade que a gente tem. Voltando, porque eu quero deixar isso bem claro. Exceto quando existe violência física ou psicológica. A gente, como humano, como membro da sociedade, precisa se meter sim. Porque aquela pessoa que tá sofrendo não entende. Não consegue sair. Outra frase. Mulher de malandro gosta de sofrer. Mulher de malandro gosta de sofrer. Não. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém é mulher de malandro. Né? Então a pessoa sofre porque ela acha que ela não tem outra opção. Porque ela acha que é aquilo que ela merece. Porque ela acha que só aquilo existe. Então eu acho que isso é importante a gente entender. Tem que se meter sim. Entendendo que o outro tem livre-arbítrio. Então não vai tomar o celular da amiguinha. Não vai proibir a amiguinha de ver o cara. Porque você tá fazendo um abuso igual. Mas a gente tem que pontuar, tem que denunciar, tem que dizer coisas pra amiguinha, né? Dizer que, olha, tem outros jeitos, olha, vamos pensar uma solução pra você sair desse imbróglio. Ninguém gosta de sofrer. Isso que é importante dizer. Gente, era isso que eu queria dizer por hoje. Eu acho que na semana que vem, quinta-feira que vem, 8 horas, tem a live. E eu pensei em falar sobre amizade. E sobre relacionamentos abusivos dentro da amizade. Então, se vocês tiverem ideia sobre esse tema, me avisem, me mandem mensagens. Eu vou abrir um box de enquete lá no meu Face, no Fecebrito. Acho que eu vou abrir aqui no Diva Nosso também, pedir autorização. Mas digam, falem o que vocês pensaram, coloquem as perguntas aqui, a gente vai conversando ao longo da semana. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram, no Diva Pra Elas. Vai ficar disponível no Instagram da Desenvolviver. Vai ficar disponível no YouTube do Desenvolviver Psicologia. Então, enfim, tem vários lugares que vocês podem falar sobre esse assunto. Vamos conversar mais. Acho que tem muita coisa ainda que a gente pode desenvolver. Obrigada, gente. Vocês são umas fofas. E uns fofos também. A gente se vê semana que vem. Um beijo.